sinto honrado, embora também me sinta incapacitado para estar aqui falando, a respeito de uma devoção que eu creio que todo mundo aqui tem conhecimento, que é o rosário. Então o irmão chamou para mim estar partilhando a respeito do Santo Rosário na vida dos santos da igreja. Então, quando a gente olha para a devoção do Rosário, nós vemos que é uma oração de fundamento solidificado dentro da igreja. Não há nenhuma oração de devoção dentro da igreja tão indulgenciada e capacitada como a oração do Rosário. Tanto é que vários santos e papas eles vão falar, né? Depois da Santa Missa, não há devoção maior do que a devoção do Rosário. Quando a gente olha o dia de ontem, por exemplo, o dia de São Francisco de Sales, é da frase dele uma das mais belas a respeito do Rosário, que ele fala: a oração do Rosário é uma oração diviníssima. Por quê? Quando a gente olha para essas palavras de São Francisco de Sales, é uma oração divina, porque ele nos liga inteiramente a Cristo. Só que o que acontece? Nós vivemos num tempo que parece que o Rosário não tem efeito. Você pega um São Pio X da vida e ele vai dizer que me dê um pequeno exército que reza o Rosário e nós vamos vencer o mundo. E no entanto, a gente está olhando o mundo afora, é legalização do aborto, é problema nos governos, é problema global, em todas as situações, desastre climático e assim por diante, catástrofe, peste, doença. Parece que não está tendo efeito a oração do Rosário. Só que aí entra uma frase de um outro santo, que é dele que vem o Rosário, que é São Domingos de Gusmão, que ele dizia, né? Na época dele se dizia, não é bem uma frase dele, mas na época de São Domingos se dizia assim: quando se via uma pessoa negligenciando na fé, uma pessoa que não caminhava bem na igreja, uma pessoa, vamos se dizer com outras palavras, que se desvirtuava dos caminhos de Deus, sempre dizia isso para ela: ou ela não reza o rosário, ou ela está rezando o rosário muito mal. Então, quando a gente olha para os tempos de hoje, a gente vê que as pessoas não estão rezando bem o rosário. Por que eu disse? Porque o rosário, meus irmãos, é uma oração da gente entregar todo o nosso intelecto, todos os nossos afetos. É uma oração da gente se colocar na presença de Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque todo mundo já ouviu falar que o rosário é uma oração facílima de rezar. E de fato não é um livro, um breviário que você precisa ficar ali olhando. Atenção, você não tem como você ler um livro com os braços balançando dentro de um trem, num ônibus, etc e tal. Fica difícil, lá tem jogo. O rosário não, você pode rezar ele dentro do carro dirigindo, você pode rezar no ônibus, onde for. Então ele se torna uma oração prática e fácil e comum para qualquer um rezar. Porém, o que acontece nessas realidades? Que são as realidades nos dias de hoje? As pessoas rezam o rosário mecanicamente. E por rezar mecanicamente, a oração ela não tem efeito. Porque se a gente pega um São Basílio Magno, doutor da igreja, um dos padres do Oriente, ele vai falar: uma pessoa que ela reza distraída, ela mais ofende a Deus do que ela faz uma gratificação a Deus. Se você olhar mais pesado um pouco, você pega Santo Agostinho ele dizia que ele preferia ouvir um cachorro latir do que alguém que reza distraído e mal. Então quando você pega esses dois santos e olha para a nossa realidade, a gente vê que a gente está apanhando desde longe. É complicado. Então o Rosário queria ler uma passagem bíblica para a gente fazer um encaixe aqui, que é nas parábolas de Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 33. Jesus ele fala assim: disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que se faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falaram, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar
em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, glória ao Senhor. O padre Antônio Vieira, um padre jesuíta, ele vai dizer que esse fermento, que é tomado em 3 medidas, são os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Então ele faz uma alusão a essa parábola de Cristo, falando do rosário, ele diz: essas 3 medidas que essa mulher toma e mistura, e a massa leveda, você aqui que é mulher, você faz pão, já deve ter feito uma vez na vida, quando o fermento sobe, pode estar até tampado com uma toalha em cima, estufa tudo para cima, porque a massa levedou. Ele diz assim: essas 3 medidas, os gozosos, os dolorosos e os gloriosos, são esse fermento, essa medida de farinha que eu e você toma na nossa vida e faz levedar, isso é, crescer em santidade. Porque o rosário, a oração do rosário, ela tem de levar eu e você para o caminho de perfeição. Quando a gente olha no livro do Segredo do Rosário de São Luís de Montfort, ele fala assim lá: se engana a pessoa que diz que o rosário não é uma oração contemplativa, que é uma oração só meditativa e vocal. Ele fala lá no Segredo do Rosário que não, a oração do rosário é uma oração de contemplação. Então o rosário ele precisa levar eu e você por esse caminho. Se entrar ano e sair ano e a gente ficar mecanicamente rezando, você vai notar por si próprio que você patina na vida espiritual e você não consegue crescer espiritualmente. Porque o rosário é esse fermento, que é tomado em 3 medidas de farinha, que ele leveda a massa toda. Então, quando você pega, para comparar a vida dos santos, eles que rezaram o rosário a todo minuto, hoje, por exemplo, é dia de São Paulo Apóstolo, a conversão dele. Santo Agostinho, ele fala em um dos livros dele, se eu não me engano, no livro da música, na Patrícia, ele fala que todo número na Sagrada Escritura a gente tem que tirar proveito. E toda numerologia que tem na Sagrada Escritura, você pode fazer uma figuração, uma parte figurativa para a sua vida. Então, quando você olha São Paulo Apóstolo, ele fica 3 dias cego. O rosário é esses 3 dias de cegueira também. O padre Antônio Vieira vai dizer. Porque nós, que um dia já caminhamos nas trevas, o rosário ele vai caminhar. Depois desses 3 mistérios do rosário, desses 3 terços, ele vai nos levar a cair as escamas dos olhos. Então, você pega a vida de São Paulo Apóstolo, por exemplo, ele foi elevado ao 3º céu. O padre Antônio Vieira, ele fala, esses 3 céus que São Paulo foi elevado, é como a pessoa que ela medita a miúde. O nascimento de Cristo ali nos mistérios gozosos, a paixão de Cristo dos dolorosos e o triunfo da paixão de Cristo dos mistérios gloriosos. Então, uma pessoa crescer espiritualmente é exemplo de São Paulo, atingir um grau de santidade. O padre Antônio Vieira ele fala isso. Se reza o rosário a miúdo, o que significa rezar a miúdo? É rezar pausadamente. É ficar na presença de Deus. Quando você olha para São Paulo, em 2 Timóteo 4,13, antes disso, em Atos dos Apóstolos, quando Santo Estevão morre, a Sagrada Escritura fala que foi depositada aos pés de São Paulo Apóstolo, que era Saulo naquele momento, a capa de Santo Estevão. Na segunda carta de Timóteo, que ele já está preso no fim da vida, ele pede lá na cadeia, no versículo 13, aquela capa novamente. Ele fala: traz a capa para mim que eu precise, mais alguns pertences junto com os livros. O padre Antônio de Vieira ele vai fazer alusão novamente, dizendo que ao mesmo tempo que São Paulo pedia essa relíquia de Santo Estevão, essa capa, o rosário também ele foi entregado para mim e para você como uma capa de proteção. Não é isso que São Luís de Montfort fala no Segredo do Rosário? Que o rosário é a armadura do cristão. Então, quando nós se revestimos dessa capa do rosário, a gente começa a viver uma espiritualidade da igreja. Agora, se eu visto de qualquer jeito essa capa, que efeito que vai ter o rosário na minha vida? Para onde eu irei? Estava lendo um livro do Purgatório, um padre da ordem jesuíta, por exemplo, chamado Padre Wittenberg. A história conta que ele tinha um rosário dentro,
cheio de medalhas penduradas em cada dezena, na qual ele rezava pelas almas do purgatório e tirava as almas de lá de dentro. Num belo dia ele perde o rosário, e ele fica desconsolado, porque ele queria aquele rosário indulgenciado. Depois de 3 dias, ele estava no meio da noite, assim, antes de dormir, ele solta um barulho no telhado, onde um rosário caindo. Ele tem discernimento na hora, que foram as almas do purgatório que veio devolver o rosário para ele e voltar a rezar por ela. Só que aí o livro conta assim, ele rezava e meditava o rosário como ninguém. E quando você pega a ordem jesuíta, todos os jesuítas, todos aqueles que foram firmes na fé, aqueles que buscaram uma santidade verdadeira, o tema é esse, é o Rosário Santo. Você pega em São Pedro Canizzi, por exemplo, diz que o homem rezava o rosário de uma tal maneira concentrada que ele perdia o sentido dos dedos, do tato da mão, que ele apertava de uma tal maneira a bolinha do rosário que ficou 2 furos impressos nos dedos dele. De tanto que ele rezava pausado e fixamente o rosário. Olha que mistério que os santos vêm nos ensinar. O padre Antônio Vieira, ele costuma dizer que as pontas do rosário, por exemplo, você inicia o rosário beijando essas pontas aqui primeiro, e a primeira Ave Maria da primeira dezena, deu 6 beijos. Quando você vai terminar o rosário, na última Ave Maria da quinta dezena gloriosa, você dá mais um beijo. Fala, 7 beijos pedindo 7 dons do Espírito Santo. Então ele conta também que ele tinha um amigo jesuíta na época que ele ficava, é claro que não, eu acho que não dá conta de chegar nisso, não. Mas que ele tinha um amigo que a hora que chegava na quinta dezena dolorosa, ele fixava somente em uma das mãos de Cristo para meditar a chaga, de ponto dele se perder no tempo e ficar 6 horas meditando somente em uma chaga da mão. Na quinta dezena dolorosa. Então, olha o grau de virtude, de santidade que esse povo viveu e que nós muitas vezes não conseguimos. Nós não conseguimos. A pergunta que fica nessa noite de hoje, nessa formação, que eu não me sinto capacitado para dar, porque eu não sou professor, é essa. Como você anda rezando teu rosário? Como? Como você está meditando? Com o rosário sem a meditação, a contemplação daquele mistério, é um corpo sem alma. Você só está acompanhando a maré, o coro dos irmãos que está aqui rezando a segunda parte da Ave Maria do Pai Nosso. Nada mais que isso. O rosário não é isso aí. Você olha uma Santa Teresa de Ávila, e quando você busca nos 3 tomos da vida dela, completo de Santa Teresa de Ávila, em uma das passagens da história dela fala que um dia ela estava rezando o rosário dela, um tal amor segurando o crucifixo, que Cristo apareceu, pegou a cruz da mão dela, beijou, traçou o sinal da cruz na cruz dela, e aquela cruz de madeira velha, opaca, se transforma em 5 pedras preciosas, e só ela conseguia ver. As irmãs do convento não conseguiam ver. Então a mulher, ela rezava de uma tal maneira, com um tal amor, que a história também conta que uma vez ela rezou uma Ave Maria tão bem concentrada que ela converteu 10.000 hereges com uma única Ave Maria rezada. Olha o que é a diferença de um santo para mim e para você. É muito grande a diferença. Então, quando a cruz dela se transforma em 5 pedras preciosas, ela ficou com receio de ser o demônio aquilo ali. Então, ela pegou água benta e aspergiu em Cristo. Cristo sorriu para ela e ela entendeu que não era o demônio, que era Cristo. Só que tem um detalhe. Passou algum tempo, a irmã dela de sangue mesmo, também era religiosa, pediu aquela cruz para ela para dar de presente. Era Cristo permitindo. E ela não queria dar, porque enquanto a irmã dela viu uma cruz de pau, ela via 5 pedras brilhantes. Ela falou, não vou dar. E Cristo falava no ouvido dela, você tem que se despojar das coisas desse mundo. Então a pessoa ela atinge um grau tão grande de santidade, meus irmãos, que é esse o convite para mim e para você. E nós
nós não podemos duvidar que a gente pode chegar nesse grau, porque o Santo Agostinho fala isso, né? O que eles fizeram que eu não possa fazer? Não é impossível, basta você querer. Aquilo que eu falava para minha esposa e para os meus filhos. Já faz quase um ano que os meus 2 filhos mais velhos, todo dia eu acordo às 5 horas da manhã, deixei de rezar na madrugada para rezar no seu horário, para ficar confortável para eles. Para acordar às 5 horas da manhã e rezar o rosário. Só que de 3, 4 dias para cá, os meus 2 mais velhos não estão conseguindo acordar, eu entendo. Porque vai desgastando, vai afunilando. E não estão deixando de rezar. A hora que acorda, toma café da manhã, vai rezar. Só que eu conversava com a minha esposa, eu partilhava agora há pouco antes de vir para cá. Agora você está vendo, né? Porque o demônio, ele pega eu e você assim. É aos pouquinhos, eles não estão deixando de rezar, eles estão rezando do mesmo jeito. Um reza 2 rosários por dia, o outro reza um rosário por terço por dia. Meus filhos. Só que o demônio, ele é estrategista para tirar eu e você da presença de Deus. De forma que ele vem aos pouquinhos, ele não vai colocar um tijolo de 8 furos na tua frente para você tropicar e cair. Ele vai colocando areia. Ele vai colocando areia para você derrapar, até ele pegar você, tirar você da comunidade aqui, fazer o que ele quer fazer com você. É assim que funciona. É assim que funciona. O que eu e você deve fazer, a exemplo dos santos que fizeram, é não arregar. Nós não podemos voltar atrás. Então tem 2 livros que todo dia eu leio anualmente. Eu não deixo de ler até o dia que eu sair desse mundo. Um é o Tratado da Verdadeira Devoção, o outro é o Segredo do Rosário. Por quê? Porque acaba se tornando um ciclo do Rosário, de forma que você acaba se esquecendo das práticas piedosas, do jeito que você tem que rezar, porque todos nós aqui sabemos que há diferença de grau de oração. Quando eu rezo de joelho, quando eu rezo em pé, quando eu rezo sentado, se eu rezo com o rosário com o braço assim, ou se eu rezo com o rosário com o braço abaixado. Se você notar as ordens religiosas por aí, por mais que seja moderno, igual o Arauto do Evangelho, por exemplo, você nunca vai ver eles rezando o rosário em pé assim, ó, com o braço disperso, sempre aqui, ó. Por quê? Porque a ordem do Carmelo, eles falam isso, o rosário é como uma espada. Você não reza o rosário com o braço abaixado. Quando você reza o rosário assim, ó, você está com a espada abaixada, você vai cortar a cabeça de quem desse jeito? Tem tudo essa mística no rosário, e os santos, eles entenderam isso. Você pega um São Clemente Hofbauer, lá que eu não sei citar o sobrenome dele direito, se eu não me engano era jesuíta também. Quando ele estava em uma igreja, que ele foi pago, ele cuidava das crianças carentes, a comida acaba. E não tinha de onde sair o suprimento ali, para eles abastecer pelas crianças o alimento. Então ele começa a perguntar para os outros companheiros sacerdotes dele que ele ia tirar de algum lugar comida para suprir ele. Se não tem como tirar, não tem problema, não tem que mandar assim, levar tudo embora aqui. Ele saiu no meio da noite, olha, no meio da noite rezando o rosário. Que desígnio de Deus, ele foi parar numa taberna, num bar. Então ele limpa a neve da vidraça, olha para dentro do bar. Ele vê um monte de bêbado lá bebendo cerveja. Ele entra dentro da taberna e vai pedir uma esmola para suprir o convento lá, a paróquia. Um dos bêbados que estava tomando chope na mesa, levanta e começa a caluniar ele, falando que tirou a mulher dele. Tirou todas as mulheres da cidade ali, elas viraram beadas, elas não saem daí, né? Perdeu nossas mulheres, soca a mão na lata dele e joga o chope na cara dele. Então aquele homem com o rosário na mão, tudo molhado ali, há um frio medonho de neve. Ele olha para aquele homem e fala para ele: o que eu merecia você já me deu, eu aceito. Mas e as minhas crianças, como é que fica? O que eu merecia, você já me deu, e minhas crianças? O homem não deu nada para Deus, eu vou xingando, ele deu as costas, estou rezando, não dá nada rezar. Chegou no outro dia, aquele mesmo homem que ofendeu ele, vai até a porta da paróquia, bate na porta, se ajoelha, pede perdão, se confessa, dá uma quantia de dinheiro suficiente para eles atravessar, não só aquele período ali, mas o ano todo. O que eu quero dizer para você?
Olha o que o rosário faz na vida de alguém. Olha a mortificação que o rosário traz para mim, para você, diante das adversidades da vida, diante das dificuldades que cada um de nós sabemos em nossas cruzes. O rosário transforma. Ele não poderia ter ido dormir, ou rezado ali dentro da paróquia, o Santíssimo está lá. Ele preferiu sair naquela friagem, canete subindo até o joelho, até obter a resposta divina, e ele obteve. O que eu quero dizer para você? Eu e você precisa rezar essa coroa com amor. Eu sou meio suspeito de falar isso. Tudo que eu tenho na minha casa, absolutamente tudo, eu devo ao rosário da Virgem Maria. Nossa Senhora, a base de rosário, se você pegar qualquer um dos meus filhos, determinada oração que você puxar aqui, eles não conhecem. Eles não têm, eles não conhecem outro tipo de terço, eles não conhecem outro tipo de oração, pouco eles sabem. Mas o rosário eles conhecem, porque eu empreguei todos eu da minha casa, da minha vida, em rezar rosário em cima do rosário. E eu posso testemunhar isso para você. Teve uma época da minha vida que eu rezava por Rodrigo, eu rezava por Rodrigo, eu rezava 37 dores do dia, fazia um monte de ladainha, e isso eu continuo fazendo, mas os dias apartados na semana repartido. Então, todo aquele montante de oração diversa que eu fazia no dia, eu troquei e substituí por rosário. De forma que deu horário, deu rezar, não reza outra oração. É rosário, 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 rosário é a árvore de São Padre Pio. Não é dele aquela frase maravilhosa, quando o homem chega ali e fala, me faz um plano de oração, eu preciso alinhar minha vida. Ele fala, o plano de oração é o rosário. Rosário, rezar rosário. Por quê? Se eu entendo aquilo que São Luís de Montfort fala, aquilo que a própria Nossa Senhora fala, aquilo que a igreja proclama pela boca dos papas, que o rosário é a maior devoção depois da missa, por que eu vou me apartar do rosário? O rosário tem tudo. Dava uma formação terça-feira agora, numa capelinha que eu estou indo lá. Se você ler a miúde as 15 promessas do rosário, 4 delas se referem à salvação eterna. Então, o que eu estou esperando para rezar com zelo essa oração? Uma oração que, quando você reza a Ave Maria em latim, ela tem 30 palavras. 15 para um lado, 15 para o outro. 30 da Trindade Santa, 30 dos 3 terços do rosário, 30 dos 30 anos da vida oculta de Cristo, e o centro da Ave Maria Jesus, 5 letras, que também é 5 chagas, que também é os 5 mistérios de cada terço do rosário. Uma oração que a gente pronuncia o nome de Maria 2 vezes, e quando você reza um rosário dos 3 terços, você fala esse nome 300 vezes. Você reza 2 rosários no dia, você falou esse nome 600. Se você rezar 3, você está falando 900 vezes. Esse nome que, quando o demônio pega na garganta de Santo Antônio para enforcar ele só começa a pronunciar esse nome, o demônio já afasta dele na hora. E a gente, por muitas vezes, a gente vai rezar, a gente fala assim, como se fosse a Maria, nossa mãe, nossa parente, vizinha. Esse nome que você pega no santo da igreja meio desconhecido, chamado São Pedro Armengol, que foi levado na forca pelos muçulmanos, pelos hereges. Quando abriram o catafalso aqui para ele ser enforcado, ele só pronunciou a Ave Maria, começou a rezar a Ave Maria, de forma que ele ficou ali, no espaço-tempo, ali enforcado, e ele não morreu enforcado, só ele ter falado. Você pega as pinturas sacras, mostra Nossa Senhora suspendendo ele, segurando ele nas costas, assim, os anjos segurando os pés dele, só por ele ter falado esse nome. De forma que passou 7 dias enforcado e não morreu. Os companheiros dele depois chegaram lá, viram que ele estava vivo, cortaram a corda. Deus permitiu que a cabeça dele ficasse cadavérica, em forma de um defunto, quando a gente vai no velório e vê tudo inchado, aquela cor opaca. O corpo dele ficou são, mas a cabeça não ficou. Deus permitiu, sabe por quê? Para quando ele chegasse em Roma, no Vaticano, ele escandalizasse os cardeais, os bispos que ali estavam. Era como Deus falando, eis aqui um servo meu, que me serve com fidelidade, que reza com atenção, enquanto vocês estão aqui torturados sem fazer absolutamente nada. Só dele iniciar a Ave Maria, olha a graça que o homem recebeu.
Você pega outro santo meio desconhecido nos tempos de hoje, São Raimundo Nonato, de tanto ele falar de Nossa Senhora, de tanto ele propagar a palavra de Deus, furaram os lábios dele, colocaram um cadeado na boca dele e prenderam ele. De forma que ele não parava de rezar na cadeia, puseram o cadeado dele para ele não falar mais a oração lá na minha. O que eu quero dizer para você? Olha o amor que esses homens tinham por Deus. Olha o jeito que eles rezavam. Olha como eles rezavam. O amor que eles tinham era muito grande. E é esse amor que você precisa ter. Hoje nós estamos num dia aqui da conversão do maior pregador da igreja. Um homem que desbravou. Eu ouvi uma homilia do padre Paulo Ricardo hoje que ele falava: se nós temos a fé católica hoje, se for colocar miúde na ponta do lápis, se deve a São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, você pega no Legenda Áurea, você pega vários diversos livros, você pega no São João Crisóstomo, ele vai falar que São Paulo ele foi o que ele foi, porque ele tinha uma alma orante. Era um homem que não cessava de rezar. Não cessava de rezar em nenhum segundo da vida dele. O homem era como se fosse uma oração ambulante em forma de gente. Só que assim, a diferença dele para mim e para você é essa. Ele rezava com atenção, a gente reza com desatenção. Nossa formação não é só para você, para mim em primeiro lugar. A gente é chamado a sair daqui com um fervor maior. Porque senão a caminhada nossa dentro da igreja ela perde sentido. Porque hoje a gente vive num tempo que está todo mundo criticando a igreja, está todo mundo tacando pedra, está todo mundo falando com os cotovelos. Mas o que nós estamos fazendo de útil? Eu queria dizer, eu estou rezando, mas você está rezando certo? A pergunta que fica no ar é essa. E você pega o volta de São Francisco de Sales. Ele rezava o rosário de uma tal maneira que se você pegar a relíquia do rosário dele, que eu já vi algumas fotos, não tem divisão. É tudo unido. Só que ele sabia o tempo do Pai Nosso, Ave Maria, porque o homem não ficava disperso, ele rezava concentrado, ao ponto que a história fala que a mosca sentava na careca dele, ele não tirava a mosca para não se mexer ali na oração. Olha a atenção do homem para rezar. Isso aí. Você pega outro santo da igreja, Santo Tomás de Aquino. A história, embora tenha alguns teólogos modernos nos dias de hoje, alguns, como que fala o teólogo de Santo Tomás, que eles falam? Tomista. Tem alguns tomistas de hoje que eles falam, eu não acredito nessa história, não, nunca li ela. Mas tem vários livros que falam. Santo Tomás é tudo assim. Quando ele pega um pedacinho de papel na mão aqui, ó, e a criada da família olha aqui lá e vai ver, lá no pedaço de papel estava escrito Ave Maria, chama a mãe dele, não, você achou esse papel? Deixa eu ver o papel, aí você viu o papel. Quando vai, não vai para pegar esse papel, ele engole o papel. A história fala que a partir do momento que ele engole aquele papel escrito Ave Maria, o homem se torna o homem mais inteligente da igreja dele. Olha a eficácia dessa oração que está contida no rosário. De forma que dizem que quando ele estava para morrer, porque ele estava numa carroça e não consigo, alguns dizem que a carroça estava meio alta, passou, ele relou a cabeça num galho de árvore, caiu de costas, se machucou e aquilo ali levou ele a óbito, no mosteiro beneditino. Mas enquanto ele estava ali para morrer agonizando, falaram para ele, começaram a elogiar ele nas obras dele. E ele fala claramente, eu colocaria tudo isso numa única Ave Maria bem rezada, que é o Santo Afonso de Ligório. Ele fala, se eu não me engano, do Glória de Maria também, ele conta a história daquela monja beneditina que voltou antes do purgatório do próprio céu e fala com um frade, com um religioso, não me lembro direito, se ela pudesse voltar na terra e rezar uma única Ave Maria com mais atenção, ela teria uma coroa a mais de glória eterna no céu. Olha o poder da Ave Maria. Olha o poder do rosário na minha vida e na tua. É muito forte o rosário. A gente chamava de rezar com atenção. Pega o São Gaspar de Augusto.
O apóstolo Precioso Sangue, quando ele foi preso na época da Revolução Francesa, para ninguém tomar o rosário dele na cadeia, o que ele fazia? Ele enroscava, prendia o rosário no pulso, dava como que um cadeado no rosário aqui para ele dormir com o rosário preso. De modo que se ele acordasse, no meio daquela tribulação toda, de erguer o braço, fazer o barulho do rosário, ele lembrava que tinha que rezar na hora e começar a rezar. Olha a importância que esses homens davam do rosário. Então, o chamado nosso é a gente rever nossa conduta. É eu chegar em casa daqui a pouco, olhar para mim mesmo e ver como eu estou rezando. E acordar amanhã e fazer diferente. E você pega uma história de São Jacinta Marques, nas memórias da irmã Lúcia no livro. Você pega lá a irmã Lúcia falando que ela estava no hospital, gente, a coitada criança está com um buraco no céu, o tamanho de uma palma da mão fechada, assim. Um buraco. Se você não aguenta nem uma dor de cabeça, você corre para uma dor, você imagina se está com um buraco na costela, sem duas costelas. E ela chorava na cama e a enfermeira que ela chamava de madrinha perguntava: por que você está chorando? Está com muita dor? Não, a dor eu me ignoro. Eu estou chorando porque eu não consigo ter força para descer da maca e ajoelhar para rezar. Então, olha o grau de santidade da criança. Meu Deus, isso é muito grande. Agora eu estou com outro livro lá que eu achei que era um livro português. O Padre Duarte Lara falou num áudio que eu escutei, caí por acaso e caí bem. Ele fala, como que é o nome do livro? Fátima Urgente, um negócio assim. A irmã Lúcia também escreveu esse livro. E eu estou lendo lá. E é um livro tremendo, que ela fala dos tempos que está se aproximando nos dias de hoje. Nunca na história da igreja, até onde eu estudei, até onde eu sei, vai estar passando por um tempo tão medonho igual a gente está passando. Mais do que nunca a gente precisa rezar bem. Rezar bem e não rezar mal. E aquilo que São Luís de Montfort fala, né? Você vê do rosário. Quando você se coloca na presença de Deus, como você vai ver aqui, ó. Ele fala, tem um demônio de um lado e um anjo da guarda do outro. Eles estão podendo a Ave Maria e você reza. E aquilo que você rezou mal rezado, ele está guardando aqui para te acusar depois. Porque depois não adianta, gente, a gente se levantar e falar: mal, rezei muito, mas você rezou para quem? O demônio vai falar assim: você rezou para quem? Porque eu peguei tudo aqui, todas aquelas formuchas que saiu da tua boca, eu peguei. Vamos usar uma oração que a gente destrava a vida espiritual da gente, a gente cresce em santidade. Mas a gente tem que amar o rosário. Existem 3 níveis de rezar o rosário. Primeiro, a pessoa reza o rosário, a maioria é assim, para obter alguma graça. Então ela quer alguma graça na vida dela, uma doença, qualquer coisa, um emprego. Então ela reza, que pedido para ela rezar. Então você vê live de madrugada, você vê o povo rezando aí, porque eles estão com medo de uma doença, estão com medo de alguma coisa, então reza, enche uma igreja, enche o celular de gente rezando. Só que é para alcançar alguma graça, para se livrar de algum mal. Esse é o primeiro grau de rezar o rosário. O segundo é o medo do inferno. Então a pessoa reza para escapar do inferno. Que ela não quer ir para o inferno, ninguém quer mesmo. Só que a pessoa ela reza só nessa intenção. E existe o terceiro grau que é perfeito. Você não reza porque Deus mandou você rezar, Nossa Senhora mandou você rezar. Você não reza para obter graça. Você não reza porque você está com medo de ir no inferno. Você reza porque você ama. Você reza porque você quer louvar Nossa Senhora. E isso é o grau perfeito de rezar o rosário. E é isso que a gente tem que ter no objetivo. Quantas pessoas, todo mundo que eu conheço na igreja, fundador por aí, e os mundo abaixo aí, pessoa tem uma fraternidade, uma comunidade imensa, cheia de membros, mas ela negligencia a oração rosário. Os membros negligenciam. Então qualquer dor, qualquer problema, um velório, uma dificuldade, um trabalho, tira a pessoa do rosário. Isso aí não existe, então você não ama. Porque aquele que ama, ele não deixa de conversar com Deus por essa oração, por nada, por nada. Por nada.
Por nada ela deixa de rezar, porque ela reza, porque ela ama Nossa Senhora. Eu quero rezar porque eu amo, eu não consigo ficar fora disso aqui, ó. Não consigo ficar fora. Conheço uma pessoa, faz 11 anos que ela está na igreja. Pouco tempo. Faz 11 anos que ela reza o rosário, ela nunca deixou de rezar um só dia. Passou por morte, passou por doença na família, passou por tudo quanto problema. Nunca deixou de rezar, nunca deixou de rezar, nunca deixou de rezar. Na história de Santa Helena Galgani, era leiga como nós. Então não tem como se desculpar. Você pega a história dela, foi só sofrimento e problema. Eu não sei se eu daria o dom como melhor aqui. É só problema e sofrimento. Mas a história fala que ela rezava entre 10 e 12 horas por dia, recheado de rosário, ao ponto do diabo aparecer, ficar arrebentando o rosário dela, assim, você não vai rezar mais. Isso me causa um transtorno mensal, mas ela rezava porque ela amava. Rezava porque ela amava. É isso que nós precisamos ter hoje. O amor pela coroa do rosário. Eu não me reúno somente com os irmãos porque eu preciso rezar, cumprir com o preceito, cumprir com o pedido. Não, você precisa rezar porque você ama. Fora disso aí, desculpa eu te falar, você está sendo enganado e não está sabendo. E desculpa falar mais uma bobeira para você. Se você falhar numa fraternidade dessa aqui, Rainha dos Coração, uma capela magnífica dessa, se você falhar um dia com o rosário, você está incorrendo num pecado grave de amor por Nossa Senhora. Não dá. Quantas pessoas estavam em Minas Gerais no final desse ano, dando uma formação de São Domingos e dos Mãos do Rosário, uma irmã se levantou e falou: eu não posso dar um testemunho. Eu falei: mas claro, você pode. Estamos aqui para isso. E ela falava: eu trabalho numa fábrica de biscoito. E eu rezo o rosário empacotando biscoito o dia inteiro, com versículo desse tamanho aqui, ó, o dia inteiro na mesa. O patrão, os meus amigos de serviço me denunciou, eles não querem que eu rezo. O patrão cortou, ficou aqui lugar de trabalhar no lugar de rezar. Ela não tem para onde ela fugir. Sabe o que ela fez? Para rezar o dia todo, ela ia contando biscoito. Ela ia, porque a bancada está aqui, cheia de biscoito. Sei lá se ela envolvia, que trem que é. Ela ia separando os montantes aqui, puxando biscoito, contando biscoito. Para rezar o rosário, contando biscoito. A pergunta que não quer calar é essa: eu sei. Bendito seja Deus pela vida dessa pessoa. Porque o mundo está girando, a cruz permanece intacta, abraça a cruz quem quer. Você está me entendendo? Uma pessoa que perdeu o pai, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que tinha tudo para estar com a famosa doença do rico, depressão. Tinha tudo para estar aleijada espiritualmente. No entanto, a mulher é uma pilastra. Reza o dia todo. Reza o dia todo. A pergunta que fica no ar hoje é essa: o teu amor pelo rosário, como é? O amor pelo rosário. Uma oração que Padre Antônio Vieira fala, é o cordão umbilical de Nossa Senhora. É onde eu me ligo no ventre de Nossa Senhora. Não é isso aqui é um sacramental. Isso aqui não é algo que você vem e joga num canto assim no sofá, isso aqui não pode ser jogado. Você não pode colocar o rosário com uma coisa de pôr a cabeça para baixo, isso aí não tem lógica. É esses detalhes de Nossa Senhora. Porque não tem aquela história de São João Maria Vianney que foram confessar com ele da rosa, que o fulano colocava a rosa no altar, e por aquilo ali não foi condenado ao inferno. Por apenas um botão de rosa que ele colocava ali, que ele ia apanhar. Agora, quem dirá se você tratar esse sacramental com amor, carinho e devoção? É assim que funciona. É esses detalhes que Deus vê, gente. Porque a palavra não fala isso. Quem é fiel no pouco, vou confiar muito. É assim que funciona. O rosário é isso aí. Quanta história de santo tem para contar?
Adain. Você pega a fé que os homens tinham, era fenomenal. Você pega um Santana de Frei Galvão, eu não sabia disso. Aí quando eu fui lá para São Paulo, que eu fui na Grande São Paulo, tem um museu ali dedicado a ele, o rosário do homem era desse tamanho assim, de madeira. Uns pelotos que causa vergonha para mim, você. Porque a gente consegue ostentar um carro do ano, a gente consegue ostentar uma roupa boa, um celular que pesa no bolso, mas a gente tem medo de um rosário grande, por exemplo, você está entendendo? Então, o guia do museu falava isso para mim. Você sabe o que é que ele colocava dentro da pílula dele? Eu falava, não sei, não era alguma coisa, você não tinha conhecimento, não sei. Quando era o papelzinho escrito Ave Maria. Então, os índios, os camponeses, as pessoas daquela época pediam a cura para ele, não tinha o que fazer. Escreve Ave Maria e engole ele. Engole o papel da Ave Maria. E o povo era curado. O povo era curado. Então, olha o que é o rosário na vida de uma pessoa. O rosário é magistral. Uma vez o Ricardo fez uma postagem de Santa Bernadette, que ela pegou o rosário de outra pessoa, né, irmão, para rezar, e Nossa Senhora contou ela, eu quero que você reze pelo seu rosário, porque Nossa Senhora ela vem dar esse sinal para mim, você tem que amar essa coroa, que não é apenas um objeto que você pega e reza. Eu vi uma postagem num site católico esses dias, de um padre do Oriente lá, que ele reza com aqueles terços combustível, que é feito de lã, com nó de lã. Não é isso aqui, gente. Tem diferença, viu? Mas ele rezou, saiu 4 dias afastado da montanha para rezar, estava rezando, deu um infarto no homem e caiu duro e morreu. Os homens não via ele no almoço, não via ele na janta. Talvez ele está retirado, está em retiro na caverna. Passou 4 dias e nada do homem. Cuidado, né? Chegou lá, não estava apodrecendo. Só que ele morreu desse jeito aqui, segurando o terço do combustível no peito. O corpo já estava tudo deteriorando, tudo inchado, tudo enegrecido, tudo podre, fedendo. Só que a mão que ele segurava o terço estava santa. Não tinha pegado a corrupção na mão dele, só de segurar o terço. É a mesma coisa que Deus falando. Persevera nessa oração que você não fica desatendido. Só que a oração deles não é Ave Maria. A oração deles é uma repetição. É uma jaculatória. Por exemplo, Jesus tem piedade de nós. Eles vai rezando ali 300, 400 vezes, repetindo isso sem parar. Não é a Ave Maria, porque igual a Ave Maria não tem. Então você pega um tertuliano, você pega um padre Antônio Vieira e eles falam. A oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso é uma oração perfeita. Porque é Deus que fez, não é o ser humano. Não é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, mas foi um humano que fez. Um Santo Inácio de Loyola que compôs a alma de Cristo, por exemplo, que sem comentários de maravilhosa que é. A oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, ela é divina, divina. Ser divina não precisa ser alterado. Quando você reza essa oração, você cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Não há necessidade de outra oração, eles falam. Porque ali está o compêndio de tudo que você precisa para poder salvar. Olha aquela história do Papa Leão XIII, quando ele era criança. Quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu falei, rapaz, que o menino ele passa numa rua, se não me engano, o menino está com o pé quebrado, o pé destrocado, ele ajuda o menino, põe na carruagem, leva o menino para casa, e ele fala, o que eu vou te pagar? Não tenho o que te pagar. Essa ajuda que você deu ao meu filho. A única coisa que eu conservo aqui na minha casa no rosário, deu de presente para Leão XIII, quando Leão XIII era um jovem, criança, um molecote. Através daquele rosário ele se vira seminarista, padre, bispo, e assim por diante, até chegar ao papado e ser um papa do rosário. Se eu não me engano, é o papa que mais escreveu encíclica do rosário. Se eu estiver errado, você me corrige, eu não estou lembrado dele. Mas assim, olha o que o rosário faz na vida de alguém. Um dia para trás, minha mãe, antes de operar, chegou em casa,
foi lá me visitar na minha casa e falou para mim: eu trouxe um negócio aqui que nem você vai lembrar. Um terço de plástico que eu usava quando eu tinha 5 anos de idade. E que eu ia rezar os terços na casa, naquela época passava a rosa e ia rezando na Ave Maria, e eu morri de vergonha para rezar. Hoje eu tenho esse discernimento, eu não tenho dúvida. Foi aquelas Ave Maria que eu rezava com timidez, sem vontade nenhuma naquela época, de ficar com Deus, porque sabe como é que a molecada do mundo. Você não quer ficar perto dessas coisas. Mas minha mãe obrigava eu ir fazer o rezar, eu tinha que participar, acabou. Mas eu não tenho dúvida que se eu estou na igreja devido a isso. É devido àquelas Ave Maria que eu rezei quando eu tive conhecimento de nada. Então assim, os santos da igreja, eles vêm mostrar para mim e para você como se reza. O São Luís Gonzaga, por exemplo, a história vai dizer, se eu não me engano é ele ou São Geraldo Magela, que quando ele ia se confessar num espaço de 6 a 8 meses, a distração que ele teve foi somente de 15 segundos. Então, a distração de 6 em 8 meses, ele ia confessar, era uma única minaria distraída, vamos fazer a conta. Então, olha, meu Deus, como chegar nisso? Só uma palavra pode explicar isso, o amor. Quem reza com amor persevera, tende a crescer espiritualmente. E você nunca mais para, você nunca mais volta atrás, que é o objetivo que eu queria ter. Então, ouvir falar nunca é demais. Lembra sempre apto para aprender e se auto-aprendizar. Eu torno a dizer para você, eu venho aqui falar, não é só para você, para mim, não tem lugar para falar bonito porque não fala. Eu quero ver, o problema é que tem isso. Mas a gente é chamado. O chamado é esse. O chamado é esse, rezar a todo momento. Rezar a todo minuto. Quando entrou a pandemia, eu descobri a igreja lá que eu conseguia ir escondido, para não celebrar escondido, eu fiz um propósito, porque não é aquela história, né? Quando a água vai subindo e vai batendo, você vai tomando posse. Quase um mês sem Eucaristia, sem confissão, sem até água benta, sem nada, sem sacramento nenhum. O que sobrou que Nossa Senhora fala em aqui? Só o rosário, mas isso foi somente um churume do que dá para mim. A gente não é bobo, a gente sabe disso. Mas a partir daquele 2020, se eu não me engano, foi, a partir de lá, 1 hora antes, eu já estou na igreja para fazer a oração ao Santíssimo. De que forma? Rosário. E nessa brincadeira, todo domingo, toda missa que eu vou estar ali praticamente 1 hora antes para rezar o rosário na oração ao Santíssimo, meu Deus do céu, minha vida mudou. Minha vida mudou demais. Minha vida se transformou. Oração perfeita. Você reza o rosário diante do sagrado, oração perfeita. Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. É uma oração muito perfeita. Então, quando a gente para no rosário para meditar à noite, a nossa vida muda. O rosário ele é tão grande, de uma grandeza tão grande, que o Padre Antônio faz uma comparação, não menosprezando, é claro, mas só para a gente ter uma noção, onde ele compara até o rosário da Santíssima Eucaristia. Ele fala, na hóstia está Cristo por inteiro ali, mas no rosário Cristo está partido nos 15 mistérios, então você degusta ele a miúde. Ele continua dizendo, a hóstia você come ela, mas o rosário você digere ele todos os dias, a todo momento. Ele continua dizendo, a hóstia ela age em você interiormente em silêncio. O rosário ele age no seu ouvido falando. O Padre Antônio Vieira, ele é dessa pedagogia. O rosário você não conversa com Deus, é Deus que fala com você. Você mais ouve do que Deus fala, do que você fala com Deus no rosário. Então, quando você reza com atenção, você pensa que é só você que está falando. Pelo contrário, é Deus que começa a falar no ouvido teu, com todos os mistérios que tem no rosário. É por isso que no capítulo 1 do livro do Cântico dos Cânticos, ele faz essa comparação, que fala que a minha amada é como um brinco na minha orelha, um brinco de ouro pendurado na minha orelha. Ele fala, o rosário é esse brinco de ouro, é a voz de Deus ali no meu ouvido e no seu, falando a todo minuto. Só não toma posse quem não quer.
Aí continua dizendo, ó, a Eucaristia você não pode trazer ela o tempo todo inteiro com você. Porque a igreja propõe de 15 a 20 minutos na rua. Aí ele fala, o rosário você traz na mão, você traz no peito, você traz na cintura. E ele diz, só de você trazer ele materialmente, o demônio não chega perto de você. Te defende das balas, das feras, dos raios, da intempérie do vento. Olha o que ele vai falar do rosário. Continua dizendo, a Eucaristia você só comunga na igreja, uma vez por dia ou uma vez por semana. O rosário você comunga ele na boca, na mente, no coração, no dia que você quiser. Meu Deus do céu. Continua dizendo aqui, ó. Está com ele dentro da igreja e fora da igreja. Você está com o rosário na tua casa, no campo, na rua, no trabalho, aonde você quiser. Aí ele fala, a missa tem horário certo. O rosário é qualquer hora, qualquer lugar. O que ele quer dizer com essa pedagogia para mim e para você? Meu irmão, o rosário é uma coroa tão bendita, que formou tantos. Depois que São Domingos recebeu o rosário, não tem uma imagem de santo. Quem faz o rosário é muito difícil ter uma imagem de santo que não tem um rosário segurando na mão. E quando você pega as iconografias antigas, até de Santo Antão, mostra ele com o rosário na mão. Quando você pega o Beato Alano da Rocha, ele fala que o primeiro que começou a prática do rosário foi São Bartolomeu Apóstolo. Então, olha essa prática divina de oração, que muitas vezes a gente passa despercebido. E assim, o Ricardo e o Fernando estão aqui, eles entendem mais que eu. Só que eu não ouvi dizer ainda uma prática de indulgência plenária na comunhão. Eu nunca ouvi dizer, existe algo assim. A não ser quando você vai fazer uma comunhão, oferece pelo Papa, pelas indulgências plenárias, etc. Mas não tem nenhum tipo de indulgência ou algo do tipo assim para a Sagrada Comunhão, não tem. Só que o rosário é completo de indulgência, de graça, dos pés à cabeça do rosário. Quando você pega o rosário, ele percorre a liturgia inteira anual. Todos os principais mistérios da vida de Cristo que a gente vivencia no ano litúrgico, o rosário tem por completo, como um detalhe. Você não precisa esperar a data. Todo dia você medita todas as práticas da vida de Cristo. Toda liturgia você medita todo momento, a hora que você quiser. Então, meu irmão, aquilo que fala no Salmo 103, versículo 8. A pedra se transforma em água viva. A pedra do rosário se transforma em água viva. Eu estava meditando esses dias, eu quero encerrar com isso, já deu 55 minutos, o irmão falou que é uma hora. Se você pegar os 7 sacramentos da igreja, você pega a Eucaristia, tem inúmeras histórias de santo, contando em relato de livro de pessoas que, por comungarem, se condenaram. Hoje não é dia de São Paulo Apóstolo, não é isso que ele fala em Coríntios? Que ele comunga indignamente, comunga a sua própria condenação. Então, você ouve falar em inúmeros relatos de pessoas que comungaram e comungaram a própria condenação. Então, a Eucaristia ela pode te levar à morte eterna. Isso é um fato. Você pega o sacramento do matrimônio, quantas histórias na igreja tem relatado em livro? E os nossos vizinhos, é só sair da rua e você vê isso. O adultério, a fornicação, com o sacramento do matrimônio pode ser um laço e levar a pessoa para o inferno também. Você pega o sacramento da confissão, é outra coisa. O sacramento da confissão pode levar você ao inferno se você se confessar sacramentamente. Se você não usar certo esse sacramento. Você vai destrinchando todos os sacramentos do batismo, não preciso nem falar, só sei que todo mundo hoje é batizado, mas é pagão. Então a pessoa, desculpa a palavra, ela cospe em cima do sacramento do batismo nos dias de hoje. O sacramento do batismo se torna um laço para levar a pessoa para a condenação. A mesma coisa é o sacramento da ordem, o sacramento religioso. Padre religioso que faz os votos, que dá a vida para Cristo e se perde na condenação eterna. Porque Cristo fala que não foi dado, nunca mais vai ser condenado. A mesma coisa, o sacramento da confirmação, o crisma. O adolescente hoje que é crismático continua na igreja, é quase impossível você achar.
se torna um laço, ele recebeu o sacramento dele. A unção dos enfermos é a mesma coisa. E São João Crisóstomo ele fala isso. O sacramento dos enfermos, ele fala, Deus não é bobo. Ele, Santo Ambrósio, vai dizer isso aí. Você pode receber esse sacramento, receber todas as orações, se você não tiver a disposição do arrependimento na tua alma, se tornou um laço, você é condenado ao inferno mesmo recebendo o sacramento. O que eu quero dizer para você? Eu não conheço, se vocês conhecessem, me corrijam, não tem problema nenhum. Eu não conheço história na igreja de quem rezou o rosário e foi condenado. A última que eu não sabia era que Nossa Senhora do Bom Sucesso, no caso do bispo lá, que não era bom. E por ele não ser bom, ele estava a perigo de ir para o inferno, mas Nossa Senhora falou claramente para a Madre Maria de Jesus Cristo. E por ele ter fidelidade, aqui ó, cordão de bolinha, ele ia para o purgatório, mas não ia para o inferno. Eu já li inúmeras histórias de todos os sacramentos levar alguém para condenação, mas eu não li história até agora dentro da igreja de que o rosário tenha causado a condenação eterna. Não, porque a promessa de Nossa Senhora, ela promete que aquele que rezar com fidelidade não vai se perder. Nenhuma das 15 promessas do rosário, ela fala claramente que se você for para o purgatório no mesmo dia, ela te tira. O escapulário é no primeiro sábado, não é? Um rosário é no mesmo dia, ela vai te tirar. Isso é, você não vai ser condenado. Não existe relato de que alguém que rezou o rosário foi condenado. Eu não conheço. Absolutamente não conheço. Se vocês conhecessem, não conheço. Não conheço. Então, todo santo que rezou com fidelidade, se eu e você rezar com fidelidade, não vamos salvar. Rosário, emenda eu você. Se não estiver emendando você, se você não estiver fazendo alguma penitência a mais, alguma coisa assim, você está desalinhado, se você se alinhar. Esse Santo Afonso de Ligório ele fala. E há causas dentro da vida nossa que é lícita. Só que para você cancelar algo ilícito na tua vida, você precisa cancelar algo que é lícito. Então, algo que não é pecado, ele fala, você precisa mortificar para você vencer algum vício, alguma desordem na tua vida que você não conseguiu vencer. Então, Deus só vai te dar a graça se você crucificar a tua carne com as suas paixões, como São Paulo que é celebrado hoje fala. Então, o rosário te dá essa clara evidência. O rosário ele começa a mostrar para você aonde você precisa se alinhar na tua vida. O que está precisando alinhar? Não sei, de repente é um sono. De repente você vai rezar, você fica com um faniquito, você não para de mexer. Você mexe todo minuto, você arruma a cabeça, você coça a pessoa, você coça a canela, você mexe os pés, você não consegue parar. De repente você precisa alinhar, isso aí não é vida. O rosário ele te dá essa clara evidência, mas como que eu vou ter esse discernimento? Primeiro é rezar muito, segundo é rezar com atenção. Se não rezar com atenção, você joga a palavra por dentro. As palavras de Santo Agostinho, ela pesa como pedra. Pesa como pedra na vida da gente. Uma pedrada na cabeça da gente. Eu prefiro ouvir um cachorro latir. É a mesma coisa se sair daqui agora, eu não quero ouvir nada. Vai ali na rua e ouve o cachorro vizinho latir. Do que uma pessoa que não reza sério. Isso é um murro na cara da gente, olha a verdade. Então assim, o rosário ele nos alinha a vida nossa. Ele nos coloca em ordem. Nos garante a salvação eterna, mas a gente precisa amar. A gente precisa amar. Ainda mais nos tempos que a gente vive. Você pega as pessoas por aí, uma só na pedra no meio. Está difícil, está. Qualquer outro sabe disso. Só que assim, o nosso espírito de sacrifício, Nossa Senhora mostrando os caminhos. Caminhos. Não tem aparição dela para encontrar a gloriosa. Todas. Todas. Então, uma pessoa que reza bem, ela termina bem. Uma pessoa que não reza bem, ela não vai terminar bem. No mínimo, um purgatório medonho não vai pegar, e não dá para ir para lá. A gente sabe muito bem isso. Você tira o vidro aqui do caso de sal de vela, a chama da vela tem 2 centímetros, nem isso. Eu truco se alguém que consegue ficar com o dedo em cima 3 segundos.
Meu carro é velho, estou lá na rua, eu vou para você se você der conta de ficar. Não dá para ficar. Agora, você imagina se você jogado no purgatório? Aquilo que eu falei no começo da formação daquela religiosa. As almas do purgatório, essa outra religiosa eu citei, nem lembro se eu citei. Acho que eu pulei. Serva Francisca do Santíssimo Sacramento, se eu não me engano, de ordem beneditina. Que ela rezava o rosário com uma tal atenção que as almas do purgatório apareciam no meio da noite. Enquanto ela estava rezando o rosário, as almas vinham, pegavam a corda do rosário e estavam beijando as contas, porque aquelas contas estavam livrando, mas tirando as do purgatório. Porque não dá para ir para lá, não. Você pega os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele começa destrinchando. Primeiro você tirar da tua vida o pecado mortal, que eu acredito que ninguém veja. Que é o mínimo que nós temos que fazer. Mas a pegada do exercício espiritual de Santo Inácio de Loyola é ensinar você a nem ir para o purgatório. Tanto é que era uma prática que ele dizia naquela época que era de você ser santo em um mês. E perseguiram ele, foi para o tribunal da Inquisição, porque que loucura é essa? Todos os mestres espirituais indicam que vai anos para você começar a criar a raiz e crescer. Como está falando que tem um mês? Basta a gente querer. Hoje a gente tem que viver dessa forma, escapar do purgatório, não dá para falar. Não precisa subir direto, não. Se nós não subirmos direto, nós estamos fritos. O rosário não condena ninguém, não há registro de quem rezou o rosário ser condenado. Só que assim, Nossa Senhora fala que tira no mesmo dia do purgatório, só que torna a dizer, Deus não é pouco. Deus sabe como foi Deus rosário, ninguém consegue saber, mas ele sabe. Se os santos da igreja falam que um minuto do purgatório é como se fosse uma eternidade, quando você for tirado num dia, você já está passando uma eternidade em questão de um minuto lá dentro. Então, ainda que Nossa Senhora te tire no mesmo dia de lá, Deus Santo, Deus, como é que você vai ficar lá? Não é preciso desraizar tudo de errado na nossa vida, mas precisa alinhar. Alinhar os lábios, alinhar os olhos, o ouvido. Quem reza bem não tem ouvido para ficar ouvindo a hora dos outros. Quem reza bem crucifica o olho, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Quem reza bem não fica abrindo a boca para falar bobinho. É assim que funciona. E é isso que Nossa Senhora quer para nós. É isso que Nossa Senhora quer para nós. É isso que Nossa Senhora quer para nós. Que a gente reze bem. Se eu não me engano, é Santa Lúcia dizendo isso, acho que é Santa Bernadette, né? Que ela tinha como uma chaga no coração por uma vez Nossa Senhora repreender ela quando não estava rezando bem ela, dela, na história, não estou lembrado. Ela tinha como uma ferida no coração. Nossa Senhora ter repreendido ela, ela não está rezando bem. Agora imagina nós, estamos falando de um santo de alto grau, olhava a vela no cotovelo, não queimava. E nós? Então, assim, meus irmãos, que a gente possa se levantar, eu que falar em primeiro lugar, que eu possa me levantar, rezar bem, não rezar mal, e um dia a gente alcançar a coroa da eterna glória. Amém?